Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Quero, antes de qualquer coisa, desejar aqui aquelas que são mães, que vivenciam essa experiência extraordinária, né? Um ótimo Dia das Mães, um feliz Dia das Mães, para aquelas que eu não consegui falar pessoalmente, tá bom? Fica aqui esse registro da nossa felicitação a você, mãe, com muito carinho da parte da nossa igreja. Deus continue abençoando você, fortalecendo você diante dessa missão, que é uma missão sagrada. Deus conferiu a você que é mãe. Vamos ao texto bíblico? Quero chamar você ao livro de Lamentações, no capítulo 3. Um texto muito conhecido da maioria de nós, Lamentações, capítulo 3. Do verso 21 ao verso de número 25. Lamentações, profeta Jeremias, texto escrito por esse profeta. Livro de Lamentações, no capítulo 3, do verso 21 ao verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. E verso 25, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Palavra do Senhor para os nossos corações nessa manhã. Feche seus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Deus santo e bendito, obrigado pela possibilidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como teu povo, como a tua igreja, desfrutando desse tempo de louvor, de adoração, de celebração, de culto. Isso é dádiva do Senhor para as nossas vidas, isso é bênção do Senhor, isso é também manifestação do teu cuidado, do teu amor por cada um de nós. Agora estamos diante da tua palavra, e que ela seja uma boa semente que faça produzir em nós bons frutos, para a honra e glória do teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero falar com você nessa manhã sobre memórias que nos fazem cultivar esperança, memórias que nos remetem à esperança, memórias redentivas. O pastor André acabou de dizer aqui, que lembrou que na infância dele ele brincava de guerra de goiaba, alguma coisa assim na igreja. Que as crianças não ouçam isso aí, tá? Vou deixar só aqui entre a gente. Mas são memórias que a gente vai carregando no coração, são lembranças. A gente canta um hino, a gente canta um louvor, e a gente vai lembrando de momentos que a gente vivenciou, de lugares que a gente estava em determinado momento da nossa vida. Memórias, lembranças, que vão nos remetendo a lugares, vão nos trazendo pessoas ao coração. A música tem muito isso, pelo menos comigo. Eu ouço uma música e logo aquilo me remete para um período da minha vida, para uma situação que eu estava vivenciando. Não sei se é assim com você também. Perfumes, cheiros, tem muito isso também. A gente sente um cheiro e a nossa memória é levada a uma tal pessoa, a uma tal época da nossa vida. Nessa época eu usava esse perfume, esse cheiro que eu senti agora me levou para aquele momento da minha vida. Memórias, lembranças que vão nos conduzindo, vão fazendo florescer em nós momentos que nós vivenciamos. Comida tem isso, o sabor de uma comida. Quem nunca comeu uma comida e lembrou de alguém? Nossa, parece o tempero da minha mãe, parece o tempero da minha avó. Era aquela comidinha que tinha lá quando a gente reunia. Lembranças, memórias que a gente vai trazendo no coração e, por vezes, elas vão ficando esquecidas. Por vezes, a dinâmica da nossa vida, a correria, o dia a dia, os desafios que a gente enfrenta vão apagando essas lembranças. Vão, de alguma forma, ofuscando essas lembranças de nós, da nossa mente. Vão obscurecendo. E é assim também, muitas vezes, a nossa relação com Deus.
Muitas vezes nós vamos esquecendo daquilo que Deus já falou no nosso coração, da promessa que Deus já colocou no nosso coração, dos sonhos que Deus já fez florescerem em nossos corações. Muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes, por algum motivo, isso vai ficando apagado no nosso coração, na nossa mente. A palavra que Deus trouxe para a gente, num determinado momento da nossa vida, elas vão ficando esquecidas. Muitas vezes nós olhamos tanto, nos debruçamos, colocamos todo o nosso foco nas lutas, nos desafios que a gente está enfrentando, que essas palavras que o Senhor já trouxe ao nosso coração, já comunicou a nós, elas vão ficando esquecidas. E o problema disso é que a gente deixa de descansar e confiar nas promessas de Deus, naquilo que Deus já falou a cada um de nós. Esse texto que lemos fala sobre memórias de esperança, memórias redentivas, memórias que nos fazem lembrar da palavra do Senhor. O profeta Jeremias, o autor do livro de Lamentações, estava vivenciando, quando escreveu esse texto, um dos momentos mais difíceis do período da história do povo de Israel. Eles estavam no exílio, como cativos, foram tirados da sua terra natal, foram levados à força para a Babilônia, e naquele contexto, toda a sua cultura, toda a memória afetiva que eles carregavam no coração, tinha ficado para trás. Lembrança da família, amigos, ambientes, relações, tudo isso perdido. Ficou para trás, porque agora eles estão diante de um cenário caótico, cativos na Babilônia, opressão, domínio, escravidão, obrigados a trabalhar, obrigados a lidar com uma cultura totalmente diferente da deles, um ambiente todo diferente, não tem referência. Eles estavam num lugar que não tem mais referência, perderam a referência. Eles chegam num lugar e aquilo não traz nenhuma lembrança afetiva para o coração deles. Pelo contrário, só traz dor, sofrimento. Nós estamos num lugar onde nós estamos sendo oprimidos. Eles são tirados da sua terra à força, por conta de uma guerra, por conta de uma batalha, por conta de um exército que prevaleceu sobre aquele povo e os levou. E vivendo no cativeiro, Deus levanta esse homem chamado Jeremias, esse profeta, para que fosse um porta-voz da mensagem de Deus para aquele povo que estava sob aquela condição. Acontece que o chamado de Deus, ou o chamado que Deus faz a Jeremias é um chamado nada promissor. Deus chama Jeremias e fala para ele: você vai ser o meu mensageiro, você vai ser o meu profeta para esse povo que está sofrendo, que perdeu as suas memórias, as suas lembranças, que está desesperado, que está sofrendo. Você vai ser meu mensageiro para esse povo. Mas Jeremias, se prepare, porque você vai pregar, eles não vão te ouvir. Você vai convocá-los à responsabilidade, ao compromisso, eles não vão te atender. Você vai chamar esse povo ao arrependimento, eles não se arrependerão. Então, é um chamado nada promissor. Deus avisa Jeremias como seria a sua jornada como um profeta. Diante daquele contexto, Jeremias, o que eu acho extraordinário nessa história, Jeremias, de alguma maneira, ele sabe o quanto vai ser desafiador aquele chamado, aquela missão que Deus mesmo estava levantando ele. Mas ele não recua, ele não retrocede. E eu acho isso extraordinário. Alguém que sabia que estava sendo levantado, convocado para uma missão nada promissora. Ele poderia dizer: estou fora. Não quero. Levanta outro, chama outro. Jonas fez isso. Jonas foi alguém que
diante de um outro contexto, uma outra situação, recuou. Para lá eu não vou. O Jeremias tinha tudo para fazer isso. Não quero essa missão é pesada demais para mim, eu não quero. Eu quero pregar e as pessoas se converterem, como eu já vi muitos profetas fazendo. Eu quero anunciar a tua palavra e ela florescer. E Deus fala para ele, não é isso. Com você, eu tenho algo diferente. Você vai ser meu mensageiro, mas saiba, ninguém vai te ouvir. Como é receber um chamado de Deus diante de uma circunstância como essa? Você recuaria, retrocederia, ou você avançaria diante de um chamado desse? Pois é, o Jeremias avança, não retrocede, e vai tendo de lidar com as consequências dessa não escuta, dessa recusa. Inclusive, ele prega, e por pregar a mensagem de Deus, que era naquele contexto uma palavra de juízo, de condenação, o recado de Jeremias, de forma muito sintetizada, é o seguinte: o povo marcado pela idolatria, pela corrupção, marcado pela desesperança, afastaram-se dos caminhos de Deus, e a mensagem que Jeremias tinha era: Deus vai trazer juízo sobre vocês. Não era uma mensagem de que os planos, os projetos deles iriam se cumprir. Não era essa mensagem animadora da parte de Deus. Era uma mensagem de juízo. Vai chegar juízo sobre vocês. Vocês se afastaram do caminho do Senhor. Interessante a gente perceber como muitas vezes Deus levanta pessoas no nosso entorno a fim de nos alertar, a fim de nos levar de volta para perto dele. Quantas vezes você já não ouviu uma voz dizendo: tem certeza que você vai por esse caminho? Tem certeza que você quer isso? Tem certeza que você vai continuar dessa forma? Tem certeza disso? Voz de Deus que chega a nós, fazendo a gente realinhar o nosso coração com os preceitos, com a palavra dele. Muitas vezes Deus levanta pessoas, coloca a gente do nosso lado, que são verdadeiros mensageiros de Deus, trazem recados de Deus para a nossa vida. Gente que chega para falar não aquilo que a gente quer ouvir, porque muitas vezes a gente precisa ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. Deixa eu falar uma coisa para você. Esteja sensível a esses recados de Deus que chegam para a gente, para você. Quando você perceber uma palavra que confronta, não levante logo um muro. Se abra. Por que essa palavra está chegando para mim? Será que isso é um recado de Deus? A gente tem muita dificuldade de ouvir essas palavras que às vezes nos trazem essa sensação de confronto. Isso está me confrontando, eu não quero isso. Porque é muito mais fácil a gente ouvir elogio, né? A gente gosta de ouvir elogio. Você está bem, hein? Está bonito, está certo, vai, segue aí, está dando tudo certo, você é o cara. A gente gosta disso. Isso massageia o nosso ego, né? Mas por vezes, e lógico que a gente deve elogiar quando a gente percebe que pessoas estão sim seguindo num caminho, realizando projetos que são bons, são positivos. Meu ponto não é esse, meu ponto é que a gente também deve, de alguma forma, estar mais aberto a ouvir palavras que a gente não queria ouvir. Porque pode ser um recado de Deus para a sua vida, para o seu coração. Pode ser essa palavra de Deus chegando para você. Jeremias é esse profeta que está lá dizendo para o povo, vai chegar juízo. E quanto mais ele prega, quanto mais ele anuncia a palavra de Deus, aquilo que o próprio Deus tinha colocado no coração dele, mais o povo rejeitava. Que coisa, né? Ele se coloca diante desse desafio, ele aceita esse chamado de Deus e ele é rejeitado. Profetas passam por isso. Profetas conhecem esse lugar da rejeição. Por se manterem fiéis à voz de Deus, à mensagem de Deus, muitas vezes experimentam da rejeição. Jeremias está lidando com isso.
não apenas rejeitado, mas também odiado pelo povo, inclusive é perseguido. Eles começam a dizer para um profeta de Deus: você tem que morrer, sai daqui. Você tem que ser preso, sai daqui. O que revela a dureza do coração daquela gente. Um coração duro, fechado à voz de Deus. Um coração que está distante. Um coração que é guiado pelos seus próprios desejos. Um coração que está completamente endurecido à voz do Senhor. Eles não querem se arrepender, eles não querem voltar aos caminhos do Senhor, eles estão adorando a falsos deuses. Eles estão vivendo e deixando, permitindo que a corrupção seja uma realidade, que a injustiça seja uma realidade entre eles. Se afastaram completamente dos caminhos do Senhor. Um povo que carrega uma promessa, porque a gente precisa lembrar que o povo de Israel é o povo que carrega a promessa da aliança. Um povo que conhece e sabe o que Deus já tinha feito nos seus antepassados, mas que naquele momento, por quê? A memória das promessas de Deus tinha ficado esquecida, a injustiça prevalece, a corrupção prevalece. O que é um sinal para a gente, né? Um sinal de que todas as vezes que a palavra de Deus, as promessas e os preceitos de Deus ficam escondidas, a gente está muito mais propício a errar. Memórias que nos lembram da redenção, da grande obra que Deus está fazendo por nós. Eles tinham esquecido, eles tinham se esquecido de todas as promessas. E aqui no verso 21, ele então, perseverante, porque Jeremias é esse profeta perseverante, ele vai lidando com as suas angústias, ninguém lhe ouve, ele é rejeitado, mas ele continua perseverando, ele continua atuando, ele continua sensível à voz de Deus e continua indo para o meio daquele povo, perseverando. Arrependam-se. E aqui no verso 21, ele faz a seguinte declaração: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu anotei aqui outras versões desse mesmo versículo, outras versões da Bíblia. Por exemplo, uma delas diz assim: torno a trazer isto à mente. Torno a trazer isto à mente. Lembrança, memória. Portanto, diz o profeta, tenho esperança. Outra versão: disto me recordarei em meu coração, por isso tenho esperança. Uma outra versão, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, diz assim: eis o que recordarei ao meu coração. Eis o que recordarei ao meu coração. E por quê? E pelo que eu espero. Uma outra versão: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. O que há de comum nessas várias versões, algumas apenas, que eu separei desse mesmo tempo? Essa relação, essa associação entre memória e esperança. Lembrança, trazer de volta essas lembranças. E esperança. O que vai nos apontando para a seguinte realidade: tempos de crise, tempos de dificuldade, dias difíceis, são tempos propícios para que a gente relembre, rememore, redescubra em nós a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, os preceitos de Deus. Parece fácil, mas a nossa tendência é, diante dos desafios da vida, voltar as costas para Deus, é se afastar. E a convocação do profeta é: diante dos desafios, busque a face de Deus ainda com mais intensidade. Diante dos desafios, coloque o coração em Deus com mais intensidade. Diante dos desafios,
Dobre o seu joelho com mais frequência. Diante dos desafios, busque a palavra do Senhor com mais intensidade, com mais profundidade. Diante dos desafios, nós somos convocados a não retroceder, mas a avançar na direção de Deus, continuar buscando o nosso Senhor, porque é aí nesse lugar, que as promessas, a palavra de Deus vai fazendo florescer em nós aquilo que Ele tem para fazer por nós. Jesus, lá no Novo Testamento, conta uma parábola que para mim é das mais fortes, mais impactantes, e você certamente conhece a parábola do filho pródigo. Um pai que tem 2 filhos, o mais novo decide sair de casa, pedir a herança e vai viver de forma irresponsável. Gasta toda a herança do pai de forma completamente irresponsável. Um filho que deixa as suas memórias para trás. A sua casa, o seu ambiente, a sua cultura. Ele diz, eu quero algo novo. Eu quero uma experiência nova. Olha o risco que nós corremos quando nós seguimos esse caminho de buscar uma experiência nova, de buscar o novo. Eu quero uma sensação nova. Olha o filho pródigo onde foi parar. Não é que seja errado buscar experiências novas, mas a gente precisa ter cuidado com isso. Ele vai deixando tudo para trás. Sua família, sua casa, suas lembranças, afetos, cuidados que ele recebia. Ele vai deixando, ele vai largando. Por quê? Porque ele quer algo novo, ele quer uma experiência nova. E lá pelas tantas ele se vê comendo comida de porcos. Ele perde todo o seu dinheiro, toda a sua herança, chega sobre aquela terra um tempo de crise, ele não tem recursos, ele vai pedir trabalho para uma pessoa que cuidava de porcos. E naquele ambiente de sujeira ele cai em si, é a expressão que está lá no texto. Ele caiu em si, ou seja, ele percebe que o lugar que ele estava não era o lugar para ele. Não era para ele estar ali, ele cai em si. Ele diz, como é que eu vim parar aqui? O que eu fiz da minha vida que me trouxe até aqui? Por que eu deixei tudo para trás? Por que eu larguei tudo? Lá naquele lugar, desejando comer comida de porcos, olhando para os porcos e dizendo assim, eu queria pelo menos isso, algum lugar para descansar e uma comida. Ele olha para os porcos, ele de alguma forma se compara com o porco, que tinha ali um cantinho e tinha alguma coisa para comer. Que situação! Caminhos, escolhas. Até que ele cai em si. E o que acontece com ele? As memórias, as lembranças do seu pai. Lá na casa do meu pai, é o que o texto diz. Eu tinha comida. Memórias que vão renovando sobre ele esperança. Memórias que renovam a esperança. Lá na casa do meu pai não era assim. Eu tinha tudo. Quer saber? Eu vou voltar para lá. O que é impressionante, né? Essa disposição que o próprio Deus nos concede de sempre voltarmos para Ele. E assim Ele faz, Ele volta para a casa do Pai. E Ele chega na casa do Pai, Ele dá um abraço no Pai, e eu fico imaginando Ele sentindo o cheiro do Pai e dizendo, é aqui que eu me sinto, aqui que meu coração encontra descanso. É com esse cheiro do meu Pai, é com esse abraço, é com esse toque do meu Pai. É isso que vai dando significado para a minha história. Aqui eu encontro comigo mesmo. Sabe essas experiências que a gente tem na vida que, quando a gente se depara com elas, caramba, isso me enche de significado, de sentido. É aqui nesse lugar. Diante daquele reencontro com o Pai, a sua memória, imagino eu, isso não está no texto. O quanto aquilo mexe com ele. Lembranças de brincadeiras com o Pai, de momentos que ele vivenciou com o Pai, de frases que ele ouvia do Pai.
de abraços que ele recebia do Pai. Memórias de esperança. Memórias de esperança. Jesus conta essa parábola para nos ensinar sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus. Aqui Jeremias está vivenciando uma situação parecida com essa, ainda que estivesse muito distante da chegada de Jesus. Ele vai falando, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar de esperança. E aí eu queria, caminhando para o final, dividir com você o que ele decide trazer à sua memória, a fim de que a sua esperança fosse renovada. Porque essa é a grande pergunta do texto. Eu quero trazer à memória. O que você quer trazer à memória? Aquilo que pode me dar esperança. Tá, mas o que é aquilo? Não é qualquer coisa. Ele vai dizer no a partir do verso 23, sobre a fidelidade de Deus. No verso 25, ele vai falar sobre a bondade de Deus, sobre a benignidade de Deus. Em outras palavras, o que ele está fazendo para alimentar o seu coração de esperança? Para rememorar, para relembrar. Trazendo ao seu coração a natureza do caráter de Deus. Na teologia é chamado de atributos de Deus. Então ele vai falar da misericórdia de Deus que se renova, da fidelidade de Deus. Grande é a fidelidade de Deus. Deus é um Deus bom. Ele fala da misericórdia de Deus como essa disponibilidade que Deus nos oferece diariamente. Então perceba, todos os dias, esse amor, essa graça de Deus que nos alcança todos os dias, as misericórdias, que nos colocam de pé, porque o que ele vai dizer é porque essas misericórdias se renovam, é por isso aí, por isso ser uma realidade em nós, é porque nós não somos sucumbidos, nós não somos descartados por Deus, elas nos renovam diariamente. O que nos lembra que hoje, quando você acordou, mais uma vez, Deus te alcançou com essa mão misericordiosa e disse, eu vou renovar sobre você mais uma vez minha graça, o meu amor, as minhas misericórdias. Aí o Jeremias olha para isso e fala, é isso que nos mantém vivo. É isso que permite que eu continue existindo, porque a verdade é a seguinte, se não é essa ação graciosa de Deus sobre nós, quem estaria aqui para contar a história? Em outras palavras, se não é esse cuidado de Deus sendo derramado diariamente sobre nós, esse amor, essa misericórdia, o mal já teria se tornado, já teria nos destruído completamente. Por que o mal, em alguma medida, não avança completamente, não nos destrói completamente? Porque é uma misericórdia sendo derramada sobre nós. Há um cuidado que vai botando limite na maldade, que vai preservando, um cuidado que preserva. Um cuidado preservador. Não permite que o mal cause as suas consequências em último grau. O profeta está trazendo isso ao seu coração. É por conta dessas misericórdias que a gente está aqui. É por conta da bondade de Deus. É por conta da fidelidade de Deus. Qual é a minha oração por mim e por você nessa manhã? Para que, em primeiro lugar, você se coloque na vida mais aberto a ouvir esses recados de Deus que nos chegam, por meio de pessoas que muitas vezes Ele mesmo levanta perto de nós. Esteja mais aberto a isso. Esteja mais sensível a essas vozes. Não seja como esse povo foi, com o coração endurecido ao recado de Deus. Não seja assim. Se abra mais. Esteja mais aberto a ouvir aquilo que muitas vezes a gente não quer e não gosta de ouvir. Porque às vezes é aí que Deus está trabalhando no nosso coração. Às vezes é assim que Deus deseja moldar o nosso caráter. É com uma palavra que
Às vezes soa como um confronto. Segundo lugar, diante de tempos de crise, de dificuldade, de incertezas, de medo, traga à sua mente aquilo que pode lhe dar esperança. Não permita que o pavor, não permita que o desespero, que o desânimo, que as incertezas dominem o seu coração. Elas chegam no nosso coração, porque nós somos humanos e estamos expostos a tudo isso, a incertezas, a medos, a ansiedade. Nós estamos expostos a isso. O problema é que decisão a gente faz quando isso chega no nosso coração? Porque o profeta fez uma decisão. Eu quero trazer a memória. Então ele decide, aqui eu não vou permitir que o desânimo me domine. Eu vou trazer ao meu coração. Ele faz essa decisão. Eu vou trazer aquilo que me dá esperança, que me faz olhar para frente e perceber que Deus continua agindo. Então cultive isso. Diante dos momentos difíceis, se volte ainda mais para Deus. Deposite o seu coração ainda mais em Deus. Busque a palavra do Senhor com mais intensidade, com mais profundidade. Busque conhecer de fato as Escrituras. Dedique-se em oração cada vez mais. Consagre-se ao Senhor. Porque é assim que a gente vai experimentando dos milagres que Deus vai derramando sobre nós. É quando a gente se coloca na presença dEle. Assim a gente vai vendo os movimentos que Deus vai fazendo na nossa vida. Portas que se abrem, portas que se fecham. Possibilidades novas. Gente que se aproxima e fala, talvez. E se a gente fizesse assim? Movimentos que Deus vai fazendo, que nem sempre acontecem de forma extraordinária, mas vai acontecendo no ordinário do nosso dia a dia. Pastor André fala muito sobre isso aqui, inclusive. Esse ordinário, essa manifestação ordinária de Deus, naquilo que tem a ver com o nosso cotidiano, mais simples, na nossa rotina. Deus ali presente, se manifestando. Terceira lembrança que eu quero trazer para mim e para você é: lembre-se do caráter de Deus. Lembre-se do caráter de Deus. Esse Deus amoroso, gracioso, misericordioso, benigno. A palavra misericórdia, ela vem da raiz da palavra miséria. Misericórdia, uma das suas conotações é: Deus se compadece com a nossa miséria. Um Deus que olha para a gente e fala: vocês precisam de mim. Vocês precisam de mim. Vocês precisam da minha graça sobre vocês. Vocês precisam do meu amor. Eu me compadeço com vocês. Misericórdia. Esse compadecer diário de Deus. Esse movimento de Deus que nos alcança diariamente. Então que a gente se lembre disso diante dos nossos desafios. Do caráter de Deus. Da misericórdia de Deus. Da bondade de Deus. Da fidelidade de Deus. E que isso seja para a gente memórias de esperança. E isso faça renovar sobre nós uma esperança viva em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor. Memórias de redenção. Essa é a minha palavra, esse é o meu recado para mim e para você nessa manhã. Vamos fazer uma oração? Vamos juntos colocar o nosso coração em Deus. Queria convidar você a se colocar de pé, chamar o pastor André aqui para que a gente tenha esse tempo de oração. Mamãe, o que pode trazer esperança ao seu coração hoje? Deus está agindo. Deus está no controle. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nunca volta vazia. Mas hoje, Senhor, ao sermos desafiados pela Tua palavra, entendemos que o Senhor nos chama a olharmos para o nosso coração e nos depararmos com aquilo que está fora do lugar, aquilo que nos causa inquietação, aquilo que nos causa medo, dor, e olharmos para o Senhor.
porque o Senhor é um Pai amoroso, misericordioso, que se inclina para nós quando nós estamos nesse estado de miséria. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos da Sua intervenção na nossa vida. Nós precisamos que o Senhor estenda a mão para nós. Nós precisamos da Tua ajuda, Pai. Senhor, existem mães aqui que têm orado pelos seus filhos. Mães que têm clamado dia e noite. Ó Deus, venha agir com a Tua mão poderosa de graça e amor. Faz aquilo que somente o Senhor tem poder para fazer. Ó Deus, abençoa cada família aqui representada na Tua casa, aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje, mas que precisam da Tua mão de graça e amor sobre seus lares. Ó Deus, nós queremos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai amoroso, e agindo o Senhor, quem poderá impedir? Obrigado, Pai. Derrama da Tua paz como um bálsamo, Senhor, sobre o nosso coração. E fortalece, Senhor, a nossa fé na rocha que é Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. É em nome dEle que nós oramos, com gratidão no nosso coração. E em nome de Jesus. Amém e amém.